Eu vos apresento, nesta aula, o círculo trigonométrico. Nós vamos falar, além dele, vamos falar das funções trigonométricas básicas, seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, cotangente. Vamos começar inserindo um círculo no eixo de sistema cartesiano e um círculo que tenha um raio igual a 1. E agora, nós vamos marcar, através de figuras geométricas, pontos para a formação de ângulos notáveis e arcos notáveis. Nós vamos começar fazendo a inserção de um retângulo. Nesse primeiro retângulo, nós temos a sua dimensão vertical a partir da origem igual a meio, e a partir da origem até a sua lateral, uma medida de raiz de 3 sobre 2. E agora nós vamos inserir o mesmo retângulo rotacionado de 90 graus com seu centro na origem. Por fim, vamos agora colocar um quadrado inserido neste círculo, cujo centro do quadrado é também o centro do sistema de eixos cartesianos. Nós já estamos prontos para inserir alguns arcos e ângulos notáveis e vamos sempre tomar como referência o ponto 1, 0, a origem. Então vamos começar com este vértice do primeiro retângulo que foi inserido do primeiro quadrante. Nós temos que aqui é o primeiro quadrante, aqui nós vamos ter o segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Começando pelo primeiro quadrante, nesse primeiro retângulo, no vértice do primeiro retângulo que foi inserido, nós vamos ter aqui um ângulo de 30 graus. No vértice do quadrado, nós vamos formar aqui um ângulo de 45 graus. No segundo retângulo, nós vamos ter um ângulo de 60 graus. Então, para o primeiro ângulo, a partir do ponto 0,1 passando pela origem, nós vamos ter que este ângulo aqui tem 30 graus, depois acrescentamos mais 15 graus, formando um ângulo de 45 graus, como eu disse, sempre com referência ao ponto 1, 0, a origem e o vértice do quadrado ou do retângulo. Para este ponto aqui, para este vértice, nós temos um ângulo de 60 graus, portanto mais 15 graus e aqui um ângulo de 90 graus. Claramente aqui temos um ângulo de 0 grau deste ponto à origem voltando para ele. E aí agora sempre vamos acrescentar 30 mais 15 mais 15 mais 30. Então aqui a gente vai ter um ângulo de 120 graus mais 15, 135 graus mais 15, 150 graus. E agora o mais 30, um ângulo de 180 graus, meia volta na circunferência. Com mais 30 nós vamos ter um ângulo de 210 graus, mais 15 graus 225, mais 15 graus um ângulo de 240, mais 30 graus o ângulo de 270 graus, 3/4 da circunferência. Mais 30 graus, 300 graus. Mais 15, 315, mais 15, 330, mais 30, 360 graus. Agora, nós vamos analisar em cada um desses pontos os relativos arcos trigonométricos. Vamos usar a medida de que uma volta inteira na circunferência tenha 2π radiano. 0 radiano e aqui 2π radiano, em meia circunferência eu vou ter π radiano. Aqui então terá a medida de π sobre 2 radiano e aqui 3π sobre 2 radiano. 30 graus será π dividido por 6. Aqui nós vamos ter um ângulo de 2 vezes π sobre 6, ou simplificando π sobre 3. Aqui nós vamos ter 3π sobre 6, 4π sobre 6.
4π sobre 6 será 2π sobre 3. Aqui será 5π sobre 6, 6π sobre 6. Nós estamos usando um múltiplo de 30 graus ou um arco de π sobre 6. 6π sobre 6, 7π sobre 6. Aqui 8π sobre 6, que simplificando vai ficar 4π sobre 3. 9π sobre 6, já simplificamos, 10π sobre 6. 11π sobre 6 e 12π sobre 6, que é igual a 2π. Agora, relativo ao ângulo de 45 graus e seus múltiplos, 45 graus equivale a 180 dividido por 4, então 180 é π, π dividido por 4. 2π dividido por 4, já dá π sobre 2, 3π dividido por 4, 4π dividido por 4, 5π sobre 4. 6π sobre 4 e 7π sobre 4. E assim nós desenvolvemos aí os ângulos e arcos notáveis da nossa circunferência, do nosso círculo trigonométrico. E agora vamos começar a analisar o quadro em que, desde o ensino fundamental, nós conhecemos os seus valores, onde nós podemos preencher aqui, ó, na linha os ângulos de 30, 45, 60 graus e na coluna o seno, cosseno e a tangente. O autopreenchimento é dado da seguinte forma: você vai escrever os valores 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sob todos eles você vai colocar o 2 no denominador. E aí a raiz quadrada no numerador, de todos os valores do numerador. Raiz de 1 é 1, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 1 não precisa, raiz de 2, raiz de 3. A tangente é dado pela divisão entre o seno de alfa e o cosseno de alfa. Então você vai dividir 1/2 por raiz de 3 sobre 2. Esse resultado aqui será raiz de 3 sobre 3. Dividir raiz de 2 sobre 2 por raiz de 2 sobre 2 dá 1. E aqui raiz de 3 sobre 2 dividido por meio vai ser somente raiz de 3. E esses valores nós podemos perceber exatamente aqui no nosso círculo trigonométrico. Já que para montarmos estes retângulos, eles têm medidas exatamente iguais a esse primeiro retângulo aqui. Ó. Nesse primeiro retângulo, essa medida ela é raiz de 3 sobre 2, aproximadamente 0,87. Essa medida do quadrado dá raiz de 2 sobre 2. E aqui, 1/2. Nesse valor aqui, do lado esquerdo no eixo x, nós temos menos meio, menos raiz de 2 sobre 2 e menos raiz de 3 sobre 2. No eixo y, na vertical na parte superior, nós vamos ter aqui a medida de meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. E abaixo do eixo x nós vamos ter as medidas de menos 1/2, menos raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 3 sobre 2. E aí você pode verificar que os valores que estão aqui nessa nossa tabela trigonométrica correspondem exatamente aos valores que nós temos aqui no círculo trigonométrico. Vamos tomar como exemplo o seno de 30 graus. Você tem aqui o 30 graus. O seno é a representação da projeção deste segmento laranja, a partir da origem, a projeção dele no eixo y, que exatamente tem um comprimento de meio. O cosseno é a projeção do mesmo segmento agora sobre o eixo x a partir da origem. Veja que o cosseno de 30 graus é exatamente o tamanho de raiz de 3 sobre 2, o que você pode verificar aqui na nossa tabela. No ângulo de 45 graus, nós vamos ter aqui tanto a projeção vertical como a projeção horizontal, ou seja, na projeção vertical o seno, na projeção horizontal o cosseno, as medidas são o mesmo, raiz de 2 sobre 2, e podemos confirmar isso aqui na tabela. De 60 graus, nós vamos ter aqui o seno de
60 é raiz de 3 sobre 2, você procura o ângulo de 60 graus. E a sua projeção no eixo vertical, que é o seno, raiz de 3 sobre 2, conforme vimos aqui na tabela. E a sua projeção no eixo horizontal, que é meio, que representa o cosseno, que está aqui também na tabela. E assim você tem os múltiplos desses ângulos notáveis, 30, 45, 60, ou de seus respectivos arcos notáveis, π sobre 6, π sobre 4 e π sobre 3. Então, por exemplo, se eu quero saber o cosseno de 5π sobre 4, eu venho aqui em 5π sobre 4, neste segmento verde que parte da origem, e vejo que como o cosseno é a projeção no eixo horizontal, cosseno de 5π sobre 4 é menos raiz de 2 sobre 2. E que seu respectivo seno, que ele corresponde ao ângulo de 220 graus, na projeção do eixo y, a partir da origem, é de menos raiz de 2 sobre 2. Da mesma forma, se você tomar o ângulo de 330 graus ou arco de 11π sobre 6, o cosseno é raiz de 3 sobre 2 e o seno é menos meio. Então, com este desenho do círculo trigonométrico, você tem condição de descobrir os valores de seno, cosseno de todos os ângulos e arcos notáveis. Vamos agora trabalhar o seno e o cosseno e construir o gráfico dessas funções através do seu rastro no sistema de eixos coordenados. Aqui eu vou ter o eixo Y e o eixo X e vamos tomar a variação de 0 até 2π, o que representa uma volta no círculo trigonométrico. Vemos que aqui nós vamos ter um ângulo alfa. Essa parte azul é a projeção deste ponto P do segmento que vai de O até P sobre o eixo X. E aqui nós chamamos de cosseno de alfa, representado por COS alfa. A mesma representação do segmento OP sobre o eixo Y tem um nome de seno, representado por SEN alfa. Então veja que este ponto P, à medida que ele gira do zero, do ângulo zero, e faz uma volta, nós vamos ter um rastro dos seus valores respectivos do ângulo de 0 até 2π. E é isso que nós vamos preencher agora. Depois verificaremos isso num programa gráfico. Então se o ponto P está aqui no ponto 1, 0, nós vemos que a projeção do segmento OP sobre o próprio eixo X vai ser o próprio segmento e ele tem dimensão 1, já que o raio do círculo trigonométrico é igual a 1. À medida que ele vai subindo essa projeção em azul, que é esse segmento azul, ele vai diminuindo de 1. E quando nós estamos aqui em 90 graus, ou no arco π sobre 2, essa projeção já é igual a 0. Então ela vai fazer o seguinte trajeto. Agora temos o ponto P no ângulo de 90 graus, ou no ponto 0,1, e ele vai se direcionar aqui para o ângulo de 180 graus, ou ponto menos 1, 0. E à medida que esse ponto vai se deslocando, a sua projeção vai aumentando em valor absoluto, em valores relativos vai de 0 a menos 1. E essa projeção é o que nós vamos escrever aqui agora no gráfico. 90 graus a 270 graus, ou seja, do ponto menos 1, 0 ao ponto 0, menos 1, nós vemos que o segmento em azul, que seria a projeção desse ponto no eixo X, ele tende a diminuir de menos 1, tende no caso diminuir em valor absoluto, mas a aumentar em valor relativo de menos 1 até 0. E que de 270 graus, ou seja, do 0, menos 1 até o ponto 1, 0, a projeção ela volta a estar aqui do valor de 0 e vai aumentando à medida que esse ponto está indo na direção do ponto 1, 0, e a sua projeção agora vai de 0 até 1. Perceba que a partir de 2π, o desenho do rastro desta função ele se repete. E aí nós dizemos que aqui eu fecho um ciclo e o período desta função cosseno de alfa, ela tem um período igual a 2π. Analisando agora a função
seno. A função seno é a projeção do segmento OP sobre o eixo Y. E a gente percebe que ao sair o ponto P do ponto 1, 0 e indo na direção, no círculo trigonométrico, na direção do ponto 0, 1, ou seja, 90 graus, esta projeção ela vai desde 0, quando eu estou aqui nessa 1, 0, até o valor de 1, quando eu estou na parte superior do círculo trigonométrico, no ponto 0, 1. Então ele vai de 0 até 1. E é isso que a gente vai fazer o seu rastro aqui no ciclo trigonométrico, começando no 0, no arco π sobre 2 ele vai estar em 1. De 90 graus para 180 graus, essa projeção ela tende de ir diminuindo de valor de 1 até 0. De 180 a 270, nós vamos ter que esse valor, a projeção no eixo Y, ele aumenta em valor absoluto, mas em valores relativos ele vai de 0 a menos 1. E de 270 para 360 graus, essa projeção que era menos 1, ela vai diminuindo em valor absoluto e indo então em valores relativos de menos 1 até 0. E assim como no cosseno, este gráfico da função seno, a partir de 2π ela volta a repetir o mesmo ciclo. Portanto, dizemos que na função seno, assim como na função cosseno, o seu período é também de 2π. Estamos aqui agora no GeoGebra, no círculo trigonométrico, e nós vamos fazer o mesmo desenho do gráfico agora neste programa gráfico para verificarmos aquele gráfico que nós desenhamos lá no PowerPoint. Veja que agora eu estou aqui o ponto no eixo cartesiano X, ponto de coordenada 1, 0, e nós vamos levar ele na direção do ponto 0, 1. Você vai percebendo o rastro da função cosseno. Então olha que nós começamos aqui no ponto 1, 0 no eixo X, ele começa lá na altura igual a 1 e vai diminuindo de valor na direção da altura 0, quando nós passamos aqui no ponto que representa o valor π sobre 2. Como o valor de π é 3,14 aproximadamente, nós poderíamos dizer que aqui é 1,57. E aí agora, continuando com o círculo trigonométrico indo na direção de 180 graus, agora nós vamos ter que essa projeção ela é negativa, vai crescendo em valores absolutos de 0 até, em valores relativos, até menos 1. E aí você vai percebendo o rastro da nossa função cosseno. A tendência agora de 180 para 270 é que esse rastro ele vá de menos 1 até 0, ou seja, ela vai subindo aqui. Esse ponto aqui, J, de 0 até J, ele tem uma distância de 3,14, ou exatamente o valor de π. E aí eu percebo o que vai acontecer com o rastro agora desta função cosseno, quando a gente vai de 180 graus, ou do arco π, para 3π sobre 2, ou 270 graus. E ele vai diminuindo essa projeção, vai de menos 1 até 0, e isso está sendo representado aqui no gráfico. E a partir de 270 graus na direção de 360 graus, nós temos que a projeção ela vai de novo agora, vai de 0 até o valor máximo de 1. E este então é o gráfico da função cosseno de alfa. E agora nós vamos fazer o gráfico da função seno junto com a função cosseno, para você perceber a diferença através dos rastros, dos arcos e dos ângulos trigonométricos. Eu vou subir na direção de 0 a 90 graus, e em vermelho nós temos a projeção do seno, e em azul a projeção do cosseno, que já foi vista anteriormente. Perceba que aqui no seno ele vinha de 0 e o cosseno vinha de 1.
E quando eu vou na direção de 90 graus, o seno ele vai aumentando conforme a medida da projeção aqui no eixo Y, e o cosseno ele vai diminuindo conforme a projeção desse segmento no eixo X. E aí você vai perceber que quando eu estou em 90 graus, o meu seno tem valor 1 e o meu cosseno tem valor 0. E essa distância da origem até aqui é π sobre 2, ou aproximadamente 1,57. Vou continuar girando agora de 90 a 180 graus. Agora o meu seno vai diminuindo, assim como o meu cosseno, em valores negativos para o cosseno, em valor positivo para o seno. Quando eu estou em 180 graus, o meu cosseno vai ser igual a menos 1 e o meu seno é igual a 0, é a projeção eixo Y. Continuando agora de 180 para 270, perceba que o cosseno começa a crescer os seus valores e o seno continua diminuindo. Neste ponto aqui nós temos uma interseção dos dois rastros, e aí, mantendo ainda essa ideia, em 270 graus o cosseno vai ser igual a 0 e o seno vai ser igual a menos 1. E aí essa distância da origem até aqui é 3 meios de π, ou 3 meios de 3,14. Vamos continuar de 270 para 360 e perceber que agora o cosseno continua aumentando em valores positivos. O seno, apesar de estar subindo seu valor, ele sobe em valores absolutos, mas em valores relativos ele vai de menos 1 a 0. De modo que nós fechamos o ciclo aqui em 360 graus igual a 2π, e aquela mesma representação gráfica que vimos no slide, nós temos agora aqui na planilha gráfica no GeoGebra.